Olha, falar sobre a Bíblia nem sempre é fácil, muitas vezes é uma atividade complexa, até porque as pessoas têm, claro, um carinho especial pela Bíblia, embora nem sempre praticam aquilo exatamente que a Bíblia diz, embora nem sempre se dedicam a conhecer a Bíblia. Mas tem algumas passagens bíblicas que são conhecidíssimas, como por exemplo, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse é um texto conhecidíssimo. Muitas casas têm a Bíblia aberta no Salmo 23. Muitas pessoas recitam o Salmo 23, principalmente esse primeiro versículo que eu disse para vocês. Muitas pessoas confiam com vontade no que esse salmo diz, mas hoje esse vídeo é para dizer a você que o Salmo 23 está errado. Há um erro no Salmo 23 e é um erro perceptível. Se você quiser saber qual erro é esse, assista esse vídeo até o final que eu te conto. Eu sou o Dr. Jansen Racco, sou teólogo, sou historiador e trabalho como professor há 15 anos. E eu quero lhe convidar a juntos fazermos teologia. É com toda certeza que eu digo que você conhece o Salmo 23. Você com toda certeza já leu o Salmo 23, tem uma Bíblia aberta na sua casa no Salmo 23, confia nas palavras do Salmo 23, principalmente quando diz: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará". Na pastoral, eu já vi vários casos de pessoas entrando em crise com Deus por conta desse salmo. Porque, afinal de contas, eram pessoas que passavam por dificuldades, não conseguiam comprar a sua casa, não conseguiam dar conta de pagar tantas coisas ao final do mês, às vezes porque perdiam um emprego, porque perdiam um ente querido, às vezes porque passavam por uma situação triste e complicada das suas vidas e entravam em crise porque não entendiam o porquê daquilo estar acontecendo, uma vez que se o Senhor fosse o pastor das suas vidas, nada lhes faltaria. Não lhes faltaria o sustento, não lhes faltaria a saúde, não lhes faltaria a possibilidade de alcançar os objetivos que pretendiam, não lhe faltariam os recursos financeiros. E muitas pessoas entravam em crise por conta da compreensão do Salmo 23, e muitas pessoas, quando leem esse salmo, principalmente o versículo 1, entendem que se fizerem de Deus o seu pastor, se fizerem do Senhor o seu pastor, nada, nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade vai lhes acometer, nada vai lhes faltar. Muitas pessoas chegam a afirmar que se Deus for o seu pastor, não pode ter falta de nada, porque seria uma promessa do Salmo 23, versículo 1. Mas é preciso que a gente leia com mais atenção esse salmo, até porque esse salmo é pequeno, é breve, tem apenas 6 versículos, é uma poesia, é um cântico, né, da cultura antiga do povo hebreu, e é um salmo muito bonito, e você vai perceber, lendo com honestidade, lendo com olhares mais atentos para esse salmo, que o próprio autor do salmo fala, por exemplo, da possibilidade de atravessar o vale da sombra da morte. Esse mesmo autor do salmo fala mais abaixo sobre a mesa preparada diante dos seus inimigos. Era sinal que inimigos se levantavam contra a sua vida, pelo menos essa era a compreensão que ele tinha. Uma pessoa que aceita a possibilidade de passar pelo vale da sombra da morte, uma pessoa que afirma ter inimigos que se levantam contra ela, é uma pessoa que está tendo falta de alguma coisa, evidentemente. Falta de alguma circunstância favorável, falta de paz, falta de tranquilidade, porque não é nada fácil essas hipóteses que ele levanta. É uma pessoa que está tendo falta de um momento mais próspero, mais tranquilo, mais sossegado, como ele próprio chega a relatar em outros versículos do Salmo 23. A grande verdade é que há um problema de tradução
do Salmo 23, versículo 1, e que o contexto dos outros versículos mostram isso. Não precisa nem saber hebraico para chegar a essa conclusão, é só entender o contexto do Salmo 23. No hebraico, a palavra que foi traduzida como nada é a palavra ló, que no hebraico significa não. E embora nada também seja uma palavra negativa, uma palavra de negação, um advérbio de negação, ela muda sensivelmente a compreensão do que o Salmo 23, versículo 1 quer nos passar no original. Se você trocar a palavra nada, que é uma tradução errônea, pela palavra não, que é o mais adequado para o original do texto do Salmo 23, o versículo 1 do Salmo 23 fica: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Na verdade, o que o salmista quer expressar não é que as circunstâncias erradas e adversas não possam acontecer. Não é que uma pessoa que tenha o Senhor como pastor não possa passar por momentos de dificuldade, de perdas, de derrotas, de angústias, de momentos de não saber o que fazer, de intempéries da vida, de ter falta de alguma coisa, ainda que de uma coisa básica. Mas o que o salmista quer dizer nesse salmo é que, ainda que ele passe por dificuldades na sua vida, ainda que ele tenha escassez, ainda que ele tenha faltas de coisas muito importantes para a sua sobrevivência e para o seu caminhar, que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, que ainda que ele tenha inimigos, se o Senhor for o seu pastor, ele não lhe faltará. E essa é uma certeza e uma segurança que nós podemos ter, até porque eu conheço, você conhece pessoas honestas, trabalhadoras, decentes, de Deus, que passam por dificuldades e pela ausência, muitas vezes, das coisas mais básicas para a sua sobrevivência. Nós já passamos por momentos de intempéries nas nossas vidas, nós já passamos por perdas na nossa vida, nós já passamos por faltas na nossa vida. O que esse salmo está nos garantindo é que, se o Senhor for o nosso pastor, independente das circunstâncias, independente dos momentos em que nós vivermos, Ele, como pastor, não nos faltará. Ele estará sempre presente. Se há uma promessa nesse Salmo 23, não é a promessa de que coisas não nos faltem, mas é a promessa de que, independentemente de qualquer coisa, Deus não nos faltará. Ele continuará presente, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia, porque Ele é o Emanuel, é o Deus conosco, apesar das circunstâncias. Ele é um Deus que está todos os dias conosco, conforme Jesus disse no encerramento do Evangelho de Mateus. E dizer que Deus está todos os dias conosco nos dá a confiança de que, rigorosamente, em todos os dias, Deus, o pastor, estará conosco e não nos faltará. Seja nos dias de felicidade, de abundância, seja nos dias de satisfação, de conquistas, de vitórias, seja nos dias de escassez, de perdas, de derrotas, de angústias, de tristezas, em todos os dias, Ele estará conosco. O erro do Salmo 23 é de tradução, porque não são as coisas que nos faltarão, é o pastor que não nos faltará, independente de quaisquer circunstâncias que venhamos a atravessar. Em todos os dias da nossa existência, o Senhor será o nosso pastor que nos conduzirá e nunca, haja o que houver, nunca nos faltará. E essa certeza é uma certeza muito importante para todos e todas. Um grande abraço, que Deus te abençoe, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas nos seus grupos da igreja, dos seminários, nas suas redes sociais e, claro, deixe o seu like nesse vídeo, porque ele nos ajuda muito a continuarmos o nosso trabalho. Um abraço e até a próxima.